Ok? Então, na aula passada a gente viu, a gente derivou duas equações, uma para a distância horizontal x percorrida pelo raio e outra para a distância para o tempo de trânsito que o raio leva para percorrer a sua trajetória semicircular. Okay? No nosso modelo em que a velocidade cresce linearmente com a profundidade. Hoje a gente vai colocar essas equações na forma discreta e utilizá-las para resolver um pequeno exercício. Okay? Então vamos lá. Aqui eu tenho um modelo agora de uma pilha de camadas planas. A velocidade ela cresce com a profundidade aqui. Okay? Então eu tenho uma camada V de 1, outra camada V2, outra camada V3 e vai indo até a camada VI. Da mesma forma, essas camadas têm espessuras diferentes. Z1, Z2, Z3 até Z de I. Okay? Tá aqui o meu eixo vertical, meu eixo horizontal. Só é que agora eu tenho um modelo de pilha de camadas. Esse modelo não é mais um modelo contínuo, ele agora é um modelo discretizado. Aqui tem uma outra figura representando esse modelo. Aqui está a posição da fonte, que é onde o raio ele começa a entrar no modelo. Cada camada vai ter o seu valor de θ, aqui θ da camada 1, θ da camada 2 e assim por diante. E aqui eu coloquei receiver, de receptor, que é onde o raio vai retornar da sua trajetória. As camadas têm diferentes espessuras, aqui está H1, H2, okay? E assim por diante. E aqui são as velocidades, V1, V2 e assim por diante. O raio, da mesma forma, ele vai aos poucos inclinando, vai chegar no ponto de retorno, no turning point, e vai começar o seu retorno à minha superfície aqui, onde está o meu receptor. Que é o meu eixo horizontal x, está aqui o meu eixo vertical z. Eu tenho as equações para definir a distância entre o ponto de saída do raio e o ponto de retorno, que é a distância entre a fonte e o receptor. E também eu vou ter uma equação para o tempo que o raio vai levar para atingir o ponto de retorno e retornar. São as equações que a gente derivou na aula passada. Primeiro, pegando essa equação aqui para x, que foi o que a gente derivou, x eu vou colocá-lo como uma função de p. A gente derivou essa função aqui, essa função integral. A gente derivou essa integral aqui para x. A gente vai colocar essa integral na forma discreta. Expressando essa integral na forma discreta, eu vou ter que meu x de p é 2p, somatório em i sendo as minhas camadas. Esse nosso elemento infinitesimal d de z agora vai ser ΔZ de i, que é justamente a espessura da minha camada. Aqui eu botei u, agora ele é uma função, ele não é somente uma função de z, ele é expresso como u de i. Eu vou ter uma velocidade para cada camada, então eu vou ter uma vagarosidade para cada camada. Esse i é o índice que identifica a camada. Menos p ao quadrado, que é constante para todo o modelo. E tudo isso eu vou tirar a raiz quadrada, ok? Então, só lembrando, meu ΔZ de I é a espessura da camada, que é a distância vertical percorrida pelo raio, ok? Que no modelo contínuo seria d de z. Meu I de I, que era antes função de z, agora ele é representado com o índice I, que é o índice da camada. Okay? Então, vou ter um valor de vagarosidade para cada camada. Eu tenho a expressão para x na forma discreta. Essa expressão ela é válida sobre a seguinte condição. O meu U de I, a minha vagarosidade na camada, tem que ser maior do que P. Porque senão, essa diferença aqui vai dar um número negativo. Se eu tirar a raiz de um número negativo, eu vou ter um número imaginário. Então, eu preciso impor essa condição aqui. A mesma coisa eu vou fazer para T. Eu tenho a minha expressão aqui de T, Aqui abaixo eu coloquei como o raio ele é simétrico em relação ao turning point. Aqui ainda está errado, a distância total percorrida, que é o tempo, o tempo total, vai ser essa expressão aqui abaixo. 2 vezes metade dessa integração aqui, de 0 até o turning point, que a gente derivou na aula passada. Se eu expressar isso na forma discreta, eu tenho aqui o 2. Essa integral eu vou expressar como um somatório em i, somatório nas camadas. O meu u é o meu u de i, ou seja, a vetor vagarosidade, o valor da vagarosidade para cada camada. Meu d de z vai ser a espessura da camada agora, ΔZ de i. Aqui abaixo, u de i menos p ao quadrado, tiro a raiz. Essa equação também é válida sobre a condição u de i maior do que p. Lembrando para que esse denominador não se torne um número imaginário.
Agora, vamos utilizar essas equações para fazer um pequeno exercício e calcular o tempo de trânsito e o valor, né, da distância horizontal percorrida pelo raio em um modelo de uma pilha de camadas, né, exatamente como está aqui na nossa representação esquemática. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui o nosso exercício, utilizando o nosso modelo de uma pilha de camadas. Vamos fazer assim. A espessura das camadas é igual, são 3 camadas aqui no meu modelo. Z1 é 3 km, Z2 3 km, meu Z3 3 km também. E aqui estão os valores das vagarosidades de cada camada. O 1 vai ser 0,25 segundos por quilômetro, o 2, 0,167 segundos por quilômetro e o 3, 0,125 segundos por quilômetro. Então está aqui as equações que a gente derivou na aula passada. Ok? E eu peço para vocês considerarem P igual a 0,15 segundos por quilômetro. Dê uma pausa no vídeo, tentem fazer aí, e a gente vai para a solução. Tá, agora vamos solucionar, né, essa questão, substituindo aqui os valores. Primeiro a gente começa fazendo o seguinte, vamos calcular x. Eu já tenho que meu P é 0,15, então x de P é x de 0,15 aqui. Okay? É 2 vezes P, ou seja, 2 vezes 0,15, vezes o somatório, né? Justamente como está aqui. 2 vezes P, 2 vezes 0,15, vezes o somatório em I, para cada camada. Eu vou pegar a espessura da camada e dividir por essa diferença. O I ao quadrado menos P ao quadrado. Okay? Quem é a minha espessura da primeira camada? Todas as espessuras são iguais a 3 km. É o que eu coloquei aqui. É o que está aqui, 3 km. A vagarosidade da primeira camada é 0,25. Então, 0,25 ao quadrado. Menos P ao quadrado. 0,15 ao quadrado. E eu vou tirar a raiz. Para a segunda camada, eu vou ter a mesma coisa. Espessura 3. Porém, a vagarosidade é 0,167 ao quadrado. Menos 0,15 ao quadrado. E aí eu tiro a raiz. Isso aqui vai dar 16,76 km. Esse é o valor de x. O valor da distância horizontal percorrida pelo raio. E agora vocês devem estar se perguntando, bom, Rodolfo, mas cadê a terceira camada aqui no somatório? Bom, essa é a grande pegadinha dessa questão. Eu tenho que utilizar a seguinte condição. O I tem que ser maior do que P. Essa diferença aqui não tem resultado, é um número imaginário quando eu tirar a raiz. Então, o I tem que ser maior do que P. Porém, a vagarosidade da terceira camada é 0,125, que é menor, né, do que o meu P, 0,15. Por conseguinte, né, a terceira camada não satisfaz essa condição. Agora vamos calcular o tempo de trânsito. Como é que eu faço isso? 2 vezes, né, os valores lá do meu somatório. É justamente o que está aqui na minha equação. 2 vezes somatório em I de UI ao quadrado, vagarosidade da camada ao quadrado, da espessura da camada, dividido por vagarosidade ao quadrado, menos P ao quadrado, tiro a raiz. É justamente o que está aqui abaixo. Vagarosidade da primeira camada, 0,25 ao quadrado, vezes a espessura 3. E aí eu divido pelaquela diferença, 0,25 ao quadrado menos 0,15 ao quadrado. Isso aqui vai me dar, né, o valor calculado para a primeira camada. Para a segunda camada, a mesma coisa. Vagarosidade, 0,167 ao quadrado, vezes a espessura, 3. Vagarosidade ao quadrado, menos P ao quadrado. E aí eu tiro a raiz. Isso aqui vai me dar 4,15 segundos. Então está aqui, eu calculei o valor percorrido pelo raio na horizontal e o tempo de trânsito. Agora, a gente pode fazer um pequeno programa em Python, utilizando aqui mesmo o Jupyter Notebook, para calcular esses valores. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esses somatórios aqui e colocar em um pequeno laço aqui no nosso Python. Eu vou importar a minha biblioteca Math, okay, para poder utilizar a raiz quadrada. E aqui eu vou colocar uma pequena lista, né, com os valores das vagarosidades das camadas. 0,25, 0,67 e 0,125. O meu P vai ser igual a 0,15, como eu defini lá na questão. Z é o mesmo para a camada, então ponho Z igual a 3. X eu vou iniciar como x igual a 0 e o t igual a 0. E aí eu vou obter esses valores através das equações. Então eu faço o seguinte, só subir aqui, eu vou criar um laço percorrendo o meu vetor U. Como U é diferente para cada camada, basta eu percorrer, né, essa lista aqui, layers, né,
Então eu vou percorrer U em layers. U é o valor de cada termo aqui, né, da minha lista layers, com os valores de vagarosidade. Vou fazer o seguinte, já considero a condição, então se U for menor do que P, eu paro, né, eu saio do laço, que é justamente aquela minha terceira camada. Já coloco essa condição aqui. E eu vou fazer o seguinte, calcular o denominador das minhas equações. Porque o denominador ele é o mesmo aqui para todos os termos aqui das minhas somas, né? Tanto em x quanto em t. Eu vou ter u ao quadrado menos p ao quadrado aqui, tirando a raiz. Então seria bom já calculá-lo primeiramente aqui como denominador. Vai ser, eu vou utilizar o módulo math, a função sqrt, de u ao quadrado menos p ao quadrado. Para calcular o valor de x, eu faço o seguinte, o valor de x, né, anterior, mais 2 vezes p, que é o que está lá na minha equação, vezes z sobre o denominador. É justamente o que está aqui, z, a espessura da camada, sobre o denominador. E aí no próximo looping, ele vai pegar o valor z da próxima camada sobre o denominador. Na próxima, o z da próxima camada sobre o denominador, e assim por diante. O que está aqui vai somando aqui nesse valor de x, e aí o resultado vai ser o resultado desse somatório. A mesma coisa eu vou fazer para t. A diferença é que agora eu vou utilizar u ao quadrado e eu vou multiplicar por 2, não por 2 vezes p, somente por 2. Okay? Que é como está lá na minha equação. E aí eu vou incrementando esses valores, percorrendo camada por camada, e para finalizar eu faço o print de x, né, e do meu t aqui. Então o resultado que eu vou ter é justamente o que está aparecendo aqui embaixo, que é o resultado aqui que vai aparecer com o print. X de 0.15, t de 0.15. É 16,75, ou 16,76 km, né? E o t é meu 4,15, aproximadamente. Exatamente o que está aqui, né, nos meus cálculos. Ok? Então assim a gente termina essa parte aqui da nossa aula sobre o modelo de uma pilha de camadas, né? O nosso exercício sobre o modelo de uma pilha de camadas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.